Meus irmãos, nós vamos começar uma série de mensagens essa noite que chama Dependente de Deus ou Dependência de Deus, um viver pela fé. Está faltando 6 cultos para a gente acabar o ano. Já de pronto eu já vou avisar para vocês, dia 24 de dezembro vai ser um domingo, né? Então véspera de Natal, nós não faremos culto, amém? Então no dia 24 de dezembro nós não teremos culto. Por quê? Porque 24 de dezembro, irmãos, acaba que cada um vai estar indo para sua família, vai estar indo para sua casa. Então nesse domingo a gente não teremos culto. Por quê? Porque a estrutura fica difícil. Porque às vezes a gente faz o culto e a gente força a estrutura, a gente força os ministros de louvor, a gente força os irmãos a estar aqui. Aí a hora que a gente chega, os irmãos acabam que não vêm por causa dos seus compromissos. Então a gente preferiu não ter o culto no dia 24. Você passa com a sua família, aproveita você. Quantos são homens e mulheres de Deus aqui? Faça o culto com a sua família. Ore com a sua família no dia 24. Chame Jesus na sua casa e busque o Senhor lá com a sua família, né? Então sim, já deixa aí na sua agenda, dia 24 nós não faremos culto, e no dia 31 nós teremos aqui o culto da virada, tá? Então em dezembro não faça nada, irmão. Não prepare nada para o dia 31, vão passar com a gente. Eu sempre aviso aqui, eu falo, irmãos, tem 20 anos que eu sirvo ao Senhor, né? Na verdade 19 e meio. E eu sempre falei da minha família. Dia 24 e 25 eu passo com a família. Dia 31 é na igreja, é com os meus amigos. Eu tô reunindo ali, né? Dia 31 então eu sempre tô na igreja ou reunido com os irmãos da igreja, com os meus amigos. Então assim, vamos passar o dia 31 com a gente? Acho que a gente vai fazer uma ceia aqui. Cada um traz um prato, ou cada um paga um valor mínimo. A última vez a gente juntou grupos, né? A gente juntou grupos e cada grupo fez um pouco de coisa e ficou legal, ficou bom. Então eu quero aí com vocês, juntamente com vocês, né, chamar vocês para estar junto no dia 31. A gente vai definir horário, a gente vai definir tudo e depois a gente vai tá passando melhor para vocês, tá bom? Então nós estamos numa série de mensagens chamada Dependência de Deus, um viver, uma vida pela fé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Serão 6 ministrações dessa palavra com o tema Dependência de Deus. Quantos precisam ser dependentes de Deus aqui? Diz amém. Nós precisamos depender de Deus, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e o tornou herdeiro da justiça,
que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Irmãos, se a gente for ler o capítulo todo, vai só falando todos os heróis da fé. Depois você dá uma lida na sua casa a respeito disso, a respeito de cada irmão que ali serviu ao Senhor e honrou o Senhor com sua fé. Eu quero orar nesse momento para que Deus abra nossos olhos e nos direcione essa palavra. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te amamos. Fale conosco, Senhor Deus, porque nós queremos esses dias aprender a viver pela fé. Nos dá sabedoria e discernimento para que possamos confiar totalmente em Ti, segundo a Tua graça, Teu amor e Teu favor. Pai, é o que eu te peço, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos viver, ouvir e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Que o Senhor derrame a Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que mais agrada a Deus? Já fez essa pergunta? O salmista diz: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu a Deus? Nós acabamos de ler, irmão, o que mais agrada a Deus. O que mais agrada a Deus é um homem e uma mulher que consiga viver por fé. O que mais agrada a Deus é um homem e uma mulher que consegue entregar a sua vida acreditando que Deus existe e que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O versículo 6 diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você tiver que responder uma pergunta para você nessa noite, o que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus é um homem e uma mulher de fé. Porque quando nós temos fé, quando nós acreditamos que Deus existe, nós estamos no caminho, no início de tudo. Nós estamos no início da santidade. Nós estamos no início de um propósito, nós estamos no início de uma aliança, nós estamos no início de um relacionamento puro e verdadeiro com Deus. Porque se eu acredito que Deus existe, se eu acredito que é real isso que nós vivemos, eu não vou viver uma vida de pecado. Correto? Se eu acredito que Deus existe, eu vou ser fiel a Deus, e vou ser fiel até a morte. Por isso que quem se aproxima de Deus precisa se aproximar com fé e saber que Ele é aquele que te abençoa, que Ele é que cuida da sua vida,
que Ele é o autor da sua vida. Irmãos, e isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Porque quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós não vivíamos com Deus, nós andávamos de qualquer jeito. Quem era o Deus da nossa vida? Eu mesmo. Eu determinava para mim o que eu tinha que fazer. Eu determinava para mim qual ação eu iria tomar. Só que agora não. Como nós estamos com Deus e em Deus, quem determina como eu tenho que viver e da forma que eu tenho que viver é Deus. Por isso que a Bíblia é muito clara, que nós precisamos ter fé para estar com Deus. Nós precisamos acreditar que Ele existe. Quantos acreditam que Deus existe? Quantos acreditam que Deus está vivo? Irmãos, Deus está vivo. Tem perguntas que para nós não tem resposta. Por mais que tentamos responder, por mais que tentamos achar uma resposta, nós não teremos. Vamos para a guerra entre Israel e a Palestina. Mas por causa disso, por causa daquilo, porque Israel foi perseguido, porque Palestina foi invadida. Nós não temos resposta, irmão. Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite guerra entre Ucrânia e Rússia? Por causa do desejo maligno do coração do homem. Sim, é uma resposta. Mas não poderia Deus botar um fim nisso tudo? Matando o coração maligno? Não poderia Deus matar aqueles que nos fazem mal? Poderia. Por que Deus não faz? Nós não temos resposta para isso. Nós só sabemos de uma coisa: Deus está cuidando de tudo. Deus está conduzindo tudo segundo o seu amor e a sua graça. Irmãos, quando nós confiamos em Deus e quando nós temos fé em Deus, nós seguimos os seus mandamentos. Nós nos entregamos 100% aquilo que Deus tem para fazer. Vamos para as Escrituras. Cada ação de cada homem, de cada mulher, se nós olharmos o que é um viver pela fé, o aprender a viver pela fé, irmãos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai nos ensinar o que é viver pela fé. A Bíblia vai nos mostrar como viver pela fé. A gente tem a questão de Abel. Abel, quando ele vai entregar, ele entrega o melhor para Deus. O seu irmão Caim já não faz o mesmo. Isso gera a primeira morte. Enoque, a palavra diz que Enoque andou com Deus. Irmão, e para um homem andar com Deus a ponto de Deus o arrebatar, ele verdadeiramente andou com Deus. Ele foi diferente na geração dele. A gente tem Noé. Irmãos, será quantos de nós conseguiríamos ficar anos e anos construindo uma arca debaixo do sol quente, só esperando a promessa do nosso Deus? Quantos de nós conseguiríamos viver uma vida igual a de Noé? E de fato, nós estamos construindo um caminho, é verdade ou não? Nós estamos construindo um caminho para a eternidade. Deveríamos sim construir a nossa arca, não feita por mãos de homens, mas feita por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Abraão, irmãos, o que falar de Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Imagina hoje, 2023, você chegando para sua família e fala assim: estou indo embora. Pra onde você vai? Não sei. Deus está mandando eu ir embora. Deus está mandando eu ir para tal país. Deus está mandando eu ir para tal lugar. Quantos de nós iríamos? Quantos de nós, por uma voz de Deus,
paramos com tudo que fazemos, que temos, para ouvir a voz de Deus. Quantos de nós largaria o nosso emprego para viver em outro lugar, porque Deus mandou, ou porque Deus chamou? Esses são os homens do qual nós estamos falando. Quantos de nós, é óbvio que Deus não vai fazer isso. Se Deus pedisse o seu filho, você pegaria o seu filho e diria: eu vou sacrificar porque Deus está pedindo. Quantos de nós, assim como Abraão, quando o seu filho Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Deus vai preparar para ti esse cordeiro. Um homem que depois de um pedido de Deus, a ponto de sacrificar o seu filho, crendo que Deus o ressuscitaria das cinzas. Essa é a história de Abraão. Isaac, que abençoou Jacó e foi fazendo de geração em geração. Quantos homens, irmãos, que confiaram na palavra de Deus? Precisamos aprender a andar por fé, amém ou não? Precisamos aprender a entregar tudo e sermos dependentes de Deus. Irmãos, aqueles que são dependentes de Deus sofrem, choram, mas tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele dará tudo para aqueles que dependem dEle. Só que para andar com Deus, para viver pela fé, aprender a andar pela fé, nós precisamos de algumas coisas. E no versículo de número 1, ele começa a dizer para nós o que nós precisamos, e nós precisamos ter certeza. Ter certeza daquilo que Deus falou conosco. Ter certeza que Deus nos chamou para um propósito. E a primeira certeza que nós devemos ter nessa noite é a certeza da salvação. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza que Jesus morreu naquela cruz para te levar para o céu quando chegar o fim da sua vida? Ou quando Ele voltar nas nuvens para buscar a sua igreja? Você tem certeza da sua salvação? É a primeira coisa que nós precisamos entender nesses dias. E depois, óbvio, da salvação, existem outras certezas da vida, certezas de palavra que Deus nos dá, certeza de direcionamento que Deus nos dá, certeza daquilo que está ardendo no nosso coração para fazer a vontade de Deus. Pela fé, nós temos certeza. Versículo 3: pela fé nós entendemos. É claro para nós que entender aquilo que Deus está fazendo, entender que Deus é o Criador de todas as coisas. É claro para nós que existe uma mão cuidando de tudo. Pela fé, irmãos, nós vamos oferecer algo a Deus. Pela fé, nós oferecemos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Agradar a Deus é se oferecer a Ele como seu filho, como Deus se ofereceu para nós, entregando o seu filho para a morte de cruz. Nós precisamos aprender a viver pela fé, irmãos. Viver pela fé é andar com Deus. No versículo 5, Enoque andou. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos olhar para Deus todos os dias da nossa vida e dizer: olha, Deus, o Senhor é tudo na minha história. Eu quero andar com o Senhor. Quem já teve a experiência de estar andando com Deus? Sério. Você está andando assim e fala assim: cara, estou andando com Deus. Irmão, é muito bom. É muito bom. É muito bom você saber que Deus está cuidando da sua história. É muito bom você saber que se você morrer, glória a Deus. Para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Andar com Deus, irmão.
é o que nós somos chamados. E assim vai. Sem fé é impossível agradar a Deus, no versículo 6, e assim nós vamos ficar aqui. Mas essas são as características que determinam qual nível de fé nós temos. Se nós temos fé em Deus, nós entendemos, nós oferecemos, nós andamos, nós agradamos a Deus. Esse é o nosso nível, isso é o que nós temos que viver e ser. Sabe, irmãos? A fé, ela nasce da palavra de Deus e não dos nossos sentimentos. Diga para o seu irmão assim: a fé, ela nasce da palavra de Deus e não do seu sentimento. Amém, meu irmão? Não é o seu sentimento que vai determinar a fé que você tem. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Antes, quando a gente vivia no mundo, nós vivíamos pelos nossos sentimentos. O mundo vive pelos seus sentimentos. Por isso que ele precisa sentir algo. Por isso que ele está olhando as reportagens todos os dias, e dependendo da reportagem, ele dá um passo ou não. Nós não, irmãos. Nós andamos pela palavra de Deus. Se Deus diz que vai voltar, Ele vai voltar. Se Jesus falou que vai buscar a sua igreja, Ele vai voltar. Se Jesus disse que vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar, e ponto final. Não é sentimento. Não é pelo que nós vemos. Não é por aquilo que pegamos, sentimos. Não é. O mundo é assim. Nós vivemos pela palavra de Deus. Se Deus diz, Ele vai cumprir. Se Deus disse que a sua igreja venceria, a igreja dele vai vencer. Se Ele disse que a sua igreja seria perseguida, mas no fim nós teríamos vitória. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nós teremos vitória sim. Pastor, mas está morrendo gente, crente. Pastor, mas a gente está tendo problema. Irmãos, Deus está cuidando de tudo. Confie na palavra do Senhor. Nós precisamos pegar todos os ensinamentos de Deus, aprender a andar com fé, é pegar as palavras de Deus, é pegar todos os direcionamentos de Deus e aplicar. E aplicar. Nós não temos medo, irmão. Nós não temos medo. Outra coisa que a gente precisa aprender, a primeira coisa foi, nós precisamos aprender que a palavra de Deus é maior que nossos sentimentos. Nós precisamos aprender também que as dificuldades e as crises, elas provam verdadeiramente se temos fé ou não. Quantos lembram de Abacuque? É um texto que todos nós conhecemos, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abre lá. Tem uma música dessa, não tem? Eu só não sei cantar, mas tem. Ainda que a figueira não floresça. Mesmo, versículo Abacuque 3:17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como de servo, me faz andar em lugares altos. Olha a fé de Abacuque, meu irmão, minha irmã. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza o seu alimento, ainda que falte azeitonas, ainda que falte gado no curral, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Irmãos,
Quem gosta de assistir um filme sabe o final. Quem gosta aqui? Quem gosta de spoiler? Quem gosta? É spoiler mesmo que fala, né? Eu também gosto, irmãos. Eu também. Eu falo pra você, já fala pra mim esse final que tá enrolando demais. Irmão, eu assisto filme de 1h40 com 1h20, 1h05. Tranquilo. Musiquinha de fundo, o cara andando 10 segundos pra frente, 20 segundos pra frente. Vou ficar vendo filme que eu tocando musiquinha? Não dá pra ver, né, irmão? Deixa eu dizer uma coisa, querido, irmã. Deus, ele é tão perfeito que Deus dá spoiler do nosso futuro. Deus dá spoiler de quem você vai ser, da onde você vai estar. Você sabe que você vai morar no céu. Você sabe que se você crê em Jesus, o inferno não é o seu lugar. Você sabe disso. Você sabe que pode faltar tudo, mas o soberano Deus é a sua força, porque a vitória está marcada para você. Você sabe que você pode passar por tudo e que se a morte chegar, vai começar a melhor fase da sua vida, é estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É isso. As crises, as dificuldades só vêm para mostrar verdadeiramente quem nós somos. Enfrentar as dificuldades com Deus, irmão, nós já sabemos a vitória. Sabemos que teremos vitória. Talvez não a vitória aos nossos olhos. Talvez hoje nós perdemos. Talvez hoje nós estamos entristecidos, mas amanhã Deus falará para nós: olha, você passou por aquilo por causa disso, disso e disso. Meus irmãos, nós precisamos ter fé em Deus. Essa fé que não nos aflige, não nos deixa ansiosos, preocupados. Não estou falando, irmãos, de não ter responsabilidade humana, amém ou não? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos que ter a nossa responsabilidade. Trabalhar, acordar cedo, sair, fazer o que tem que ser feito. Mas nós não podemos ficar ansiosos com isso. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nós precisamos ter essa qualidade que Deus nos chama de vida. Maturidade na fé. Um homem, uma mulher de Deus, ele é otimista. Ele sabe que vai melhorar. Tá ruim, mas vai melhorar. Estou passando dificuldade, por um tempo, vai melhorar. Um homem, uma mulher de Deus, amadurece a sua fé. Sabe quando você está maduro na sua fé? Quando você tem paz no seu coração. Está acontecendo, está chovendo canivete lá fora. Estou em paz. Está tranquilo, está favorável. Essa música não tinha que ser para que rapaz, tinha que ser para crente. Os crentes deviam cantar, está tranquilo, está favorável a todo momento, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós, irmão. Porque Deus nos dá tranquilidade. Deus nos dá alegria no Espírito. É o que Paulo diz na sua morte. Olha, combati o combate, percorri a carreira que me foi proposta, guardei a fé, e agora estou aqui, indo encontrar com o meu Senhor, o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar em Deus. Nós, os cristãos, somos justificados por Cristo e vivemos pela fé. Não tem como ser cristão e não viver pela fé. Não tem como carregar no nosso nome a palavra cristão e não andar por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer como nós vamos viver. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, irmão, eu quero que você aprenda isso na sua vida. Nós viveremos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo, Deus, ele é tão maravilhoso que eles mostram para nós aonde nós estamos. Eu sempre gosto de falar isso. Deus vai mostrar para você aonde você está. E Deus vai mostrar para você aonde você vai chegar. Quantos sabem onde você vai estar daqui a 10 anos? Quantos tem um planejamento para 10 anos?
Irmãos, essa igreja tem um planejamento para daqui a 10 anos. 10 anos não, já passou. 2030. Se Jesus não voltar antes. Deus mostra para nós aonde nós estamos, e Deus mostra para nós aonde nós vamos chegar, mas Deus não mostra o processo, Deus não mostra o meio do caminho. Por isso que quando você entra na faculdade, nossa, beleza, que 4 anos eu estou formado, se eu soubesse que era assim, eu não tinha entrado. Quantas e quantas vezes eu já ouvi dos jovens aqui, pastor, fácil é entrar, difícil é sair. É difícil, é pressão, é professor, é isso, é aquilo. Quantos empresários que entram, têm vontade de ter sua empresa de tal estilo, de tal jeito, mas a hora que chega no negócio, na realidade, a hora que bate de frente com o negócio, irmãos, Deus não mostra para nós o processo, mas Ele mostra o final, porque nós não andamos pelo que estamos vendo. Aprender a andar por fé é ter certeza que você está chorando, mas você está semeando, você está chorando, mas você está acreditando que Deus vai cuidar da sua vida e que amanhã tudo vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, quantos gostam de ouvir histórias de outras pessoas? Eu esqueci o nome daquele rapaz que foi lá no Inteligência Limitada, lá o piloto lá, ele é Stock Car, acho que Stock Car, que corre as 1000 milhas lá. Eu esqueci o nome do rapaz. Tony Canaan? Não sei se é o Tony. Depois vocês vê lá. Fórmula Indy. É o Tony Canaan? A história dele é mais ou menos o seguinte. Quando ele era pequeno, ele descobriu o kart. E o pai levava ele para ver e tal, e ele começou a fazer algumas corridas, e as pessoas falaram assim: olha, esse menino tem futuro, esse menino vai dar certo. Aí o pai dele falou assim: olha, você quer ir? Quero. A mãe dele chegou em casa e falou: a mãe dele falou assim: não, você não vai fazer, você pode fazer o que for, mas carro, você não vai andar carro, isso é perigoso. Aí o pai dele começa a levar ele escondido da mãe. Todo sábado de manhã o pai escondido levava ele para correr, até o ponto da mãe desconfiar que o pai estava traindo e usando o filho para poder esconder a traição. Olha só o nível. Aí um dia ela cai lá no kart. Aí descobriu, falou assim: ó, não tem jeito, você vai, eu vou fazer, mãe, eu gosto disso e tal. Beleza. 2 anos depois o pai dele morre de câncer. E na última noite que o pai dele estava para morrer, o pai dele manda chamar ele e faz o seguinte: olha, filho, eu só vou te pedir uma coisa, não desiste do que a gente combinou, faça tudo, mas não desiste do que a gente combinou. E assim, irmão, ele começou a cuidar da casa dele. Ele teve que arrumar emprego na onde trabalhava com kart, ele consertava kart, oficina, e foi crescendo, irmão, e foi indo para sustentar a casa. Eles tinham uma renda boa, o pai falece, a mãe tem que voltar a trabalhar de empregada na casa dos outros para poder fazer com que a vida continue, e ele começa a trabalhar, e final da história dá no que dá. Campeão das 1000 milhas e assim vai. Por que eu estou falando isso? Ninguém chega num lugar à toa. Ninguém chega num lugar à toa, irmão. Tem que ter muita renúncia. Ainda mais nós cristãos. Se você pegar homens e mulheres de Deus e perguntar a história deles, o que fizeram, como viveram, vocês vão ver, irmãos, cada renúncia que esses homens e mulheres fizeram por causa do propósito, por causa da fé que os guiava. Sabe? Qual é o tipo de fé que você tem? Qual é o tipo de fé que você quer carregar com você? Existe uma história na Bíblia, um fato real. Evangelho de João, abre aí comigo, fazendo favor. Capítulo de número 11, versículo de número 39.
Diz o seguinte: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Irmãos, Marta aqui é a mesma que quando Jesus chegou, ela disse: olha, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no dia que o Senhor voltar, no dia dos mortos, no dia que vou voltar a ressurreição. Marta não acreditava que Jesus podia curar, ressuscitar Lázaro naquele momento. Sabe o que eu quero dizer para nós essa noite, irmãos? Que a nossa atitude de fé precisa mudar. Deus se agrada com a nossa atitude. Confiar em Deus. Saber, Deus, eu sei que o Senhor pode ressuscitar. Eu sei que o Senhor pode transformar. Marta decidiu crer na situação. 4 dias. Está fedendo. Irmãos, é a escolha sua crer na situação ou crer em Deus. É a escolha sua crer naquilo que você coloca as mãos com a bênção de Deus ou crer nas circunstâncias. Nós precisamos ter essa atitude de crer no Senhor e dizer: Deus, cuida. Cuida daquilo que nós somos, cuida daquilo que nós temos. Eu quero ver a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus nas suas coisas, nas suas vidas? Nós precisamos, irmãos, aprender a andar com fé. Nós precisamos ter uma fé que não murmura. Nós precisamos ter uma fé que não é descontente. Nós não podemos andar aflitos por aí. Sabe? Talvez você não tenha fé. Talvez você acredite em você mesmo. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, conta a história de um jovem endemoniado que passava por tantos aflitos, tantas dificuldades, que Jesus vai até esse jovem e Jesus fala para o pai: você tem fé? Qual que é a resposta do pai? Ajuda-me na minha pequena fé. Sabe, irmãos, talvez muitos de nós aqui não temos essa fé que Deus tanto espera. Muitos de nós não seríamos capazes de fazer como Abraão, sair da nossa terra e ir para um lugar onde ninguém nos conhece. Muitos de nós, talvez, diga para Deus essa noite: Senhor, eu não tenho fé, mas eu quero te pedir, ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me. Sabe, irmãos, Deus, Ele não quer que você tenha uma fé de um dia para a noite, que saia daí transportando montanhas, ou que saia orando por aleijados e aleijados voltando a andar, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo. Aprender a ter fé é aprender a dar um passo de cada vez. Aprender a ter fé é aprender a orar e falar: Deus, guia-me nesse dia. Aprender a ter fé é chegar no seu negócio ou chegar no seu emprego que você tanto precisa de uma coisa e falar: Deus, eu preciso vender R$500 hoje. Deus,
Eu preciso que essa porta se abra para mim. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós não vamos aprender a ter fé, ou não vamos nunca construir um relacionamento de fé com Deus. Primeiro, nós não oramos e nós não pedimos a Deus. Aí quando acontece, nós achamos que não é Deus. Nós achamos que é o acaso. Mas você vai chegar um dia na eternidade, você vai ver que Deus estava cuidando de tudo. Só que como você vai orar para fazer um negócio de 1 milhão, se você não ora para fazer um negócio de R$50? Como que você vai orar para um cego enxergar, se você não tem experiência com sua mãe, seu tio, seu irmão, seu pai, que está com dor de cabeça, e você não fala, deixa eu orar para você, para sua cabeça melhorar? Aprender a ter fé, irmão, é uma escalada. Aprender a ter fé é uma escalada. Sabe? Você precisa entregar a sua vida a Deus 100%. 100%, irmão. Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher que agrade Ele, que ande com Ele, porque você anda com fé. Ore, irmão, para tudo que você for fazer. Ore para tudo, entregando a Deus tudo que você tem. Todos os seus negócios, toda a sua vida, todos os seus filhos. E se o seu nome aparecesse nesse livro? E se seu nome tivesse escrito no livro de Hebreus 11, qual seria o destino? Se o seu nome estivesse escrito na Bíblia, qual história seria contada? Você já parou para pensar nisso? Porque na Bíblia, irmão, nós temos história de tudo enquanto é gente. Tudo, 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 tudo. Só que assim como a Bíblia foi escrita por histórias de homens, a história do reino de Deus está sendo escrita pela sua história. Existe um livro da sua vida. Toda a nossa vida, irmão, se você sentar e eu te faço isso, te faço esse desafio, comece a escrever a sua história. Começa lá, 18 de dezembro de 1986, nascido no bairro Bela Vista, Rua Antônio Eduardo Furtino, número acho que 192. Todos os processos da sua vida é uma história que está sendo contada. Você estaria na galeria da fé ou você estaria na galeria daqueles que abandonaram? Você seria reconhecido como o rei Davi ou como o rei Saul? Você seria reconhecido como Raabe ou como Judas? Aprenda a andar por fé, irmão. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo desse ouvido às minhas palavras, eles comeriam do melhor dessa terra. É o que diz um salmista, Davi. Comeriam do melhor, comeriam de tudo aquilo que eu poderia dar para eles. Irmãos, depender de Deus é o que nós precisamos. Depender de Deus é o que nós anseiamos. Todos nós enfrentaremos crises, angústias, dores, sofrimentos, mas nós vamos depender de Deus. Quantos querem depender de Deus? Quantos querem nessa noite entregar sua vida totalmente a Deus? E dizer: Senhor, eu quero andar por fé.
Senhor, eu quero andar por fé. Eu preciso andar por fé. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Fale ao Senhor também, querido. Talvez você vai fazer aquela oração igual do pai. O pai, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Ele pede a Deus ajuda na sua pequena fé. Ou talvez você vai orar a Deus nessa hora e falar: Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor está fazendo. Eu creio que o Senhor está direcionando. Eu creio que o Senhor está me guiando segundo a tua vontade. Glória e graça. Senhor, nós amamos o Senhor, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude nessa pequena fé que nós temos. Nós queremos andar para Ti, nós queremos glorificar o Teu nome. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Mostra-nos, Deus, o caminho do Senhor. Mostra-nos, Deus, uma atitude de viver pela fé. Assim como Noé, Abraão, Enoque, todos os homens que andaram com o Senhor, todos os homens que viveram para a glória do Seu nome, Pai, nos ensina a ser dependentes de Ti, Deus. É o que eu te peço nessa noite. Molda o nosso caráter, molda a nossa existência para orarmos buscando o Senhor e confiar que é o Senhor que fez. Porque tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Queremos ser gratos e glorificar o Senhor por tudo aquilo que nós fazemos e somos. É o que nós te pedimos essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Coloca-se de pé. Quantos pediram a Deus para ter fé? Espera aí que tem alguns irmãos levantando ainda. Faça um sinal bem alto com a mão. Quantos pediram a Deus para ter fé? Você tem noção do que você orou agora? Pedir a Deus para ter fé é a mesma coisa de falar o seguinte: eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Porque quando eu tiver problema eu preciso ter fé. Você não precisa ter fé quando você não tem problema. Está resolvido. Mas você vai ter fé. Só que pelo amor de Deus, irmão, não seja igual aquele advogado que sai da sua casa atrasado do carro, orando: Senhor, minha audiência falta 10 minutos, eu não vou achar vaga, me dá uma vaga. E ia sair de carro, irmão, correndo. Olha que chega em frente ao fórum, um carro sai e a vaga está para ele. Ele fala assim: Deus, precisa mais não, achei a vaga. Precisa mais não, essa vaga já é minha. Que não sejamos assim. A gente vai orar e Deus vai dar. E nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Amém, irmãos? Nessa caminhada de 6 ministrações, nós vamos aprender um pouquinho do que é dependência de Deus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo: Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos